Olá, eu sou Ângela Araújo, professora de língua portuguesa, e estamos dando início a mais um curso, mais uma aula do nosso curso de gramática. Hoje nós vamos falar sobre ortografia, mais precisamente o emprego do H, do S e do Z na nossa língua portuguesa. Então vamos iniciar, nós vamos falar hoje sobre ortografia, essa palavra que vem do grego, de terras bem distantes, e que significa escrever corretamente, né? Do grego ortos, que significa reto, direito, e graphem, escrever, descrever. Então, ortografia é a parte da linguística que visa a escrita correta das palavras. Então, o que nós vamos estudar aqui em 5 aulas é justamente como escrever corretamente as palavras, ok? Nós vamos começar aí revisitando o nosso alfabeto da língua portuguesa. Não tem como falar de ortografia e não falar do alfabeto, né? Então, eu vou pular aquela parte, falar A, B, C, D, F, H, I, J, porque todo mundo já sabe disso, né? Quem está estudando para concurso, quem está estudando para o Enem, está cansado de saber a ordem do alfabeto, né? A importância aqui de trazer o alfabeto é justamente de trabalhar uma mudança que ocorreu nesse novo acordo ortográfico da nossa língua, que foi o acréscimo aí do K, do W e do Y no nosso idioma. Então, o nosso alfabeto, desculpa. Então, o nosso alfabeto, que tinha apenas 23 letras, passou a ter 26, ok? Não significa que nós vamos escrever com essas letras, vamos passar a escrever com essas letras. Não. É porque essas letras possuem um espaço na nossa língua portuguesa de alguma forma, mas de uma forma bem agregada. Elas não fazem parte do âmago da nossa língua. É só uma agregação aí. Devido a essa agregação, é necessário a gente trabalhar elas na nossa língua, né? Então, as letras K, W e Y, elas serão trabalhadas em casos muito especiais, ok? Trouxe os 3 casos especiais que essas letras serão utilizadas. Na grafia de abreviaturas e símbolos, como a gente vê em capa de potássio, em W de oeste da Rosa dos Ventos, ou na abreviação de quilograma. Na grafia de nomes próprios, estrangeiros e seus derivados, como a gente observa em Byron, byroniano, Darwin, darwinismo, Kafka, kafkiano, nylon, que é uma marca registrada de roupas que passou a designar um certo tipo de tecido, mas era uma marca de roupas. Então, por ser uma marca de roupas, é um nome próprio e é um nome estrangeiro, portanto, se conserva aí o Y. E em palavras estrangeiras de uso internacional, que, por sinal, está cada vez mais sendo agregada aí os estrangeirismos de nossos usos habituais da língua. Então, por exemplo, palavras download, know-how, megabyte, office boy, são palavras que a gente já utiliza com certa naturalidade, como se fizesse até mesmo parte da nossa língua, mas não são, tá? Por não serem, devem ser escritas da forma original, da forma correta, com as suas respectivas letrinhas W, K, Y bem escritas, bem marcadas, ok? Eu trouxe para vocês os sinais diacríticos, apesar que a gente vai trabalhar eles melhor na acentuação, na aula de acentuação. Vamos ter uma aula de acentuação sim, ok? Então, eu achei interessante porque desde o início das aulas, a gente vem falando de acentos. De alguma forma, esses sinais diacríticos aparecem para a gente. Na nasalização de alguns dígrafos, seja na sílaba tônica, na divisão silábica, eles aparecem, né? Então, eu trouxe para título de conhecimento prévio, mas ressaltando, vamos falar deles novamente na aula de acentuação, ok? Então, não se assustem, não entrem em pânico, mas é só para facilitar para vocês nas aulas anteriores, quando vocês forem revisitar, e nas aulas posteriores que serão
que virão em seguir, ok? Então, nós temos o acento agudo, que é aquele acento que vai para a direita, não é? É só lembrar. E o acento grave que vai para a esquerda. Eu ia falar assim, só lembrar da música da Beyoncé, à esquerda, à esquerda, à esquerda. Acento circunflexo é o X, ó, desculpa, é o chapeuzinho, né? Esse chapeuzinho aí de chinês quase. O trema, que assim como o K, o W e o Y, é utilizado apenas em casos excepcionais. Isso significa que o trema caiu da nossa língua, ele não existe mais. Né? O trema de linguiça não existe. Tá tranquilo sem o trema na nossa língua, ok? Nós temos o tio, que é essa ondinha aí que nós colocamos no A e no O, quando queremos representar o som nasalizado de uma palavra. E vem o traço de união. A gente viu muito isso na divisão silábica, né? Quando a gente estudou hiato também. O cedilha, que é essa perninha aí no C que se coloca para deixar o C com esse som de C, né? De cesárea, por exemplo, né? No meio da palavra. O cedilha é utilizado só no meio da palavra, não se esqueça. E o apóstrofo, apesar dele não ser muito comum, você já deve ter visto ou ouvido falar dele em algum momento da sua vida. Eu vou dar um exemplo. Uma ferramenta, um recurso do Word chamado marca d'água. Então, esse recurso marca d'água, ele carrega em si o apóstrofo na palavra, na expressão d'água. Essa expressão d'água, na verdade, significa de água, marca de água. E, desculpa, marca da água, perdoe, marca da água. Então, esse apóstrofo indica que algum elemento da palavra foi eliminado e substituído por ele e houve uma junção. Então, ele serve para unir um vocábulo a outro, formando apenas um. Então, ficou marca d'água, ok? Então, essa parte dos sinais diacríticos eu trouxe apenas a título para facilitar a compreensão aí das próximas aulas, das anteriores que já foram postadas, né? Mas que nós vamos ver com mais profundidade na aula de acentuação. A gente vai aprender a utilizar cada um, para que serve, etc e tal, ok? Lembrando de... Então, vamos iniciar. Eu dividi as orientações ortográficas em 5 partes. Hoje nós vamos ver a parte 1, emprego do H, emprego do S, emprego do Z, o emprego do sufixo inhozinho, já que são associados aí ao Z e ao S. Parte 2, emprego do G e J, o emprego de X e CH. Parte 3, emprego de E e I. Nossa, como saber empregar, né? O E e o I. Complicado, né? E o emprego de S, C, C cedilha, SC junto e SS. E a parte 4, formas variantes, parônimos e homônimos. E, por fim, a parte 5, palavras ou expressões que oferecem dificuldade na grafia. Como é que escrevo essas palavras? Aquelas palavrinhas mesmo que a gente fica lá. Como é que se escreve? A gente vai trabalhar elas também, ok? Então, vamos dar início aí à nossa parte 1, o emprego do H. O H é um H que dá muito trabalho. Por quê, professor? Porque diferente do S e do Z, ele não é consoante, mas está lá como uma consoante, tanto que ele está no nosso alfabeto, né? Ele está lá no meio do nosso alfabeto, mas ele não é uma consoante. Ele é apenas um sinal gráfico, né? E que foi conservado apenas a título etimológico. Como assim?
muitas das palavras, elas mantêm a sua escrita, a sua forma original de escrita, como elas eram escritas no nascimento do português, por exemplo, ou como elas eram escritas no latim. Nós sabemos que, assim como o francês, o italiano, o espanhol, o português é descendente aí do latim. E por ele ser descendente, muitas palavras latinas, né, como eram escritas no latim, se preservaram até hoje como elas eram escritas, ou, né, preservaram grande parte da sua forma de escrita no nosso idioma. Então, nós temos o H, né, empregado aí em algumas interjeições, no final de algumas interjeições, como a interjeição ah, ó, são interjeições que têm aí o H marcado. Mas tem uma interjeição, que é o que nós chamamos de interjeição de chamamento ou de apelo, que ela não é marcada com H, que é a interjeição: ô fulano, vem cá, ô cicrano, para com isso. Então, esse O aí não recebe um H. Na verdade, ele recebe o quê? O acento agudo, aquele que vai para a direita, né? Então, esse O sem H e com acento agudo para a direita. A gente emprega o H quando a etimologia ou a tradição escrita do português assim determina. Como eu falei, algumas palavras trazem esse H historicamente, né, até os dias de hoje. É um H guerreiro, que mesmo não tendo valor nenhum consonantal para a palavra, ele está lá, sobrevivendo e suportando séculos e séculos de história. Então, em palavras como hábito, habitação, hábito, hálito, haver, hélice, herança, heróis, tá, hiato, híbrido, etc. e tal, são palavras que preservam aí o H, ok? Por uma questão histórica. Simples assim. No interior dos vocábulos não se usa o H, exceto se ele for um dígrafo palatal. Dígrafo palatal? Sim, aqueles CH, LH e NH, como a gente pode ver em chave, malha e rainha. É sempre que o H fica no meio, bem no interior das palavras. Ou nos compostos em que o segundo elemento com H etimológico se una a um prefixo por hífen. Então, o H se mantém aí, se preserva nesses compostos com hífen. Isso se esse H for etimológico, ou seja, sobreviveu ao longo da história. Super-homem, pré-história, anti-higiênico. O H é conservado devido ao hífen. Nós temos casos em que o H some. Por exemplo, nos compostos sem hífen. Quando há um composto sem hífen, é composto por aglutinação, por exemplo, esse H desaparece, porque não tem hífen ali para separá-lo. Então, ele tem que desaparecer. Aí nós temos o composto inabilidade, desabilitado, desonra, reaver, que são exemplos aí de compostos sem hífen que o H some. Outro exemplo, lobisomem. É um composto sem hífen, no qual o H some, já que a gente sabe que é um composto por aglutinação, onde é formado por lobo mais homem. Então, esse H do homem aí some, ok? Então, esses são os casos no qual o H desaparece. Mas, sempre tem mais, né? Mas nós temos um caso que eu não coloquei aí, que representa duas possíveis grafias aceitas, que é justamente o H, justamente com ou sem hífen. Então, é como se aceitasse duas formas para uma mesma palavra. A gente falou disso nas aulas anteriores, então com H não é diferente. Há certos compostos que permitem
a grafia com ou sem hífen. Exemplo disso é o carboidrato, que pode ser escrito com o hífen e o i com H, ou sem o hífen e sem o H, carboidrato. Ou a palavra gel, história, que pode ser escrita com hífen e com H, gel, hífen, história, com H, ou sem hífen e sem H, gel, história, tudo juntinho. Isso se dá quando não há perda do som da vogal final do primeiro elemento, como por exemplo o carbo, né? Ela não vai se perder, ela vai se manter, se juntar com hidrato, né? E o elemento seguinte começar com H, né? Então isso permite que se faça essa composição por justaposição ou por aglutinação. Justaposição, carbo, hífen, hidrato, ou seja, se preserva-se todos os elementos, ou aglutinação, carboidrato, no qual se perde aí alguns elementos, no caso, o H, ok? Era só para vocês entenderem. Então, se no primeiro elemento a vogal não perde som, né? Ela não perde, não há perda do som da última vogal. Então, você tem duas formas que pode escrever: com hífen, justaposição, sem nenhuma perda de elementos, ou por aglutinação com perda de elementos. Tranquilo? Fique sabendo que grave-se com H a palavra Bahia, mas não os seus derivados, baiano, baianidade, nem com os substantivos compostos, coco da Bahia, laranja da Bahia. Isso porque esse H da Bahia é um H topônimo, porque antigamente o H ele representava hiato. Então o hiato, como nós conhecemos hoje, também sofreu uma transformação ao longo do tempo. Ele era marcado com H, ou seja, as palavras que possuíam H, como saída, saúde, elas tiveram um H suprimido e receberam uma acentuação aí, como, né, em saída, em saúde, possui uma acentuação gráfica, né, um acento agudo aí, marcando a tonicidade dessa vogal, tornando ela marcando a tonicidade dessa semivogal, transformando-a em uma vogal, portanto, criando-se aí um hiato. Então, antigamente, o hiato era marcado por H. Então, Bahia é um hiato. E por isso se preservou esse hiato. Mas, nos seus derivados, não se preservou. Ok? Tranquilo? Não misture as bolas. Existem palavras em que o H etimológico foi retirado, como por exemplo em Eva. Você lembra que eu falei para vocês, né? O H etimológico é aquele que sobreviveu ao longo da história. Em Eva, que do latim escrevia-se erba. E em inverno, do latim hiberno. Porém, o H etimológico permanece em seus derivados: herbáceo, herbicida, herbívoro, que vem, né, de erva. Hibernação, que vem de inverno, ok? Então, não misture as bolas. Emprego do S. Okay? Então, vamos estudar o emprego do S. O S, ele é empregado nos adjetivos terminados pelo sufixo oso, ou osa, né, feminino, indicador de abundância, estado pleno. Então, cheirosa, cheiroso, dengoso, dengosa, formoso, formosa, horroroso, horrorosa, né? São exemplos aí de aplicação do S. No sufixo es, isa, né? Indicadores de origem, título de nobreza ou profissão. Então, sempre que for um título de nobreza ou profissão, é com es, com acento, e isa, né? Com S, tudo com S. Camponês, camponesa, milanês, milanesa, duquesa,
poetisa, francês, francesa, princesa, marquês, marquesa e profetisa são aí exemplos de sufixos terminados, que são terminados aí com es, esa e isa, ok? Os adjetivos terminados pelo sufixo ense, indicador de relação de procedência e de origem, brasiliense, canadense, cearense, paranaense, fluminense, palmeirense, rio-grandense. Então, sempre que indicar origem, procedência, indicador de relação, termina-se com ense, ok? Depois de ditongos, vocês lembram lá dos ditongos, né? Depois dos ditongos, coisa, fazão, lousa, mausoléu, são exemplos aí que sempre vão ter o S, ok? Nas formas dos verbos por e querer. Eu pus, se eu puser, se eu pusesse, eu quis, se eu quiser, se eu quisesse, sempre com S, ok? Dessas formas que a gente coloca aí, geralmente a gente vê muito o verbo querer com Z, tá? Mas é com S. Se eu quiser, se eu quisesse, com S. A gente entende a confusão porque o S em alguns contextos vai se confundir aí com o Z, não é? Mas tem umas 4 regrinhas aí para que vocês nunca se esqueçam, ok? O S inicial de uma palavra tem sempre som de S. O S entre duas vogais vai ter som de Z, entendeu? Por que causa confusão? Pois é, o S entre duas vogais vai ter o som de Z. O dígrafo SS entre duas vogais vai ter o som de S, ok? E também nunca se inicia uma palavra com SS, ok? É com S só. Tranquilo? Emprego do Z. No sufixo es, esa, formadores de substantivos abstratos têm adjetivo por base, ou seja, o substantivo abstrato que se origina de um adjetivo vai sempre terminar com Z, ok? Então, adjetivo de origem, altivo, substantivo derivado, altivez. Adjetivo de origem, belo, substantivo abstrato derivado, beleza. Adjetivo de origem, estúpido, substantivo derivado, estupidez. Adjetivo de origem, grande, substantivo derivado, grandeza. Então, vocês podem perceber que se originou de um adjetivo, nós temos aí um substantivo abstrato que vai sempre ter o emprego do Z. Tranquilo? No sufixo isa, formado de verbo com base em substantivo ou adjetivo, ou seja, quando o verbo se originar de um substantivo ou de um adjetivo, ele vai sempre terminar com Z, ou melhor, com o emprego do Z, ok? Então, por exemplo, no adjetivo atual, nós temos o verbo derivado atualizar. No substantivo canal, nós temos o verbo canalizar, com Z. Canalizar, com Z. Com substantivos de origem, hospital, nós temos aí o verbo derivado hospitalizar, com Z. No substantivo humano, nós temos o verbo derivado humanizar, com Z também. E aí nós vamos ver o emprego do sufixo inho e zinho. Por quê? Porque esse emprego vai envolver justamente o uso do emprego do S ou o emprego do Z. Quando é com S e quando é com Z, ok? Então,
E com S. Deixa eu até voltar aqui. Quando a palavra primitiva termina com S ou com Z, preserva-se, acrescenta-se o sufixo inho, ok? Então a palavra terminou em S, terminou em Z, basta acrescentar o sufixo inho. Pronto. Mas se ela terminou com com outra consoante ou com uma vogal, aí a gente acrescenta o Z mais o inho, ou seja, o zinho. Então vamos ver os exemplos. Lápis não possui uma consoante de ligação. Por quê? Porque ele termina em S. Se ele termina em S, basta acrescentar o inho. Então, lápisinho, lapisinho. Pires termina com S. Ele não vai precisar da consoante de ligação, que é o Z. Então, basta acrescentar o inho, pirezinho. Juiz termina com Z. Também não precisa de consoante de ligação. Basta acrescentar o inho, que se forma a palavra derivada, juizinho. Raiz, também terminado em Z. Então, basta acrescentar o inha, raizinha, já que ela não precisa de uma consoante de ligação. Mas nos exemplos como pai, papel e pé, precisa-se de uma consoante de ligação, que é Z, ok? Aí basta acrescentar também em seguida o sufixo inho. Pai, paizinho. Papel, papelzinho. Pé, pezinho. Ok? E na prática, fica como? A gente vai ver agora. Eu trouxe hoje um pouquinho mais de questões do que o habitual. Né? Geralmente eu coloco 3 questões, mas hoje eu trouxe um pouquinho mais, já que o tema foi um pouquinho mais abrangente. A primeira questão é de analista legislativo, tá com errinho aqui, depois eu corrijo. Senado Federal, da banca FGV. A palavra megadiversidade foi grafada corretamente no texto. Assinale a alternativa em que, compondo-se palavra com o elemento mega, obedeceu-se às regras de ortografia. Então vamos para as opções. Opção A, mega homenagem. Opção B, mega hipótese. Opção C, mega sucesso. Opção D, mega ritual. Opção E, mega evento. Então, qual é a resposta correta? Como vocês acham que está qual delas você acha que está obedecendo aí as regras de ortografia que nós acabamos de ver com o H? Então, se você respondeu a letra B, respondeu certo. Né? Nós temos aí um composto por aglutinação, no caso, que se perde aí o H, perde-se aí elementos. Então, mega hipótese é a forma correta, né? É a opção correta, é a palavra que está grafada corretamente conforme as regras de ortografia. Tranquilo? Nós temos aqui na prática uma do TFC. Indique a alternativa em que não há erro de grafia. Eita, pegou? Então vamos lá. A. Porque chegou atrasado, perdeu grande parte do esplêndido espetáculo. B. Pediu-lhe que acendesse a luz, pois a claridade não era empecilho a seu repouso. C. Ele não é uma exceção. Também é muito ambicioso. D. Quisera eu que todas as espécies animais estivessem livres de extinção. Opção E. Não poderia adivinhar que sua música viesse a ter tanto êxito. Então, qual é a resposta correta? Vamos então imaginar. Vamos analisar cada uma. A opção A não é, porque ela possui 2 erros, né? Na palavra atrasado e esplêndido. Atrasado é com S e esse esplêndido é também com S, ok?
Empecilho aqui na opção B é com E. Empecilho. Se lembra a gente vai estudar esse emprego do E aí e do I nas próximas aulas. Acender-se aqui é com C apenas, então não tem o S, é acender-se, porque se acender vem do verbo acender, de elevar-se, né? Então isso aqui, o verbo acender, de ligar a luz, é sem S, então é acender sem S. A opção D não é, porque eu quisera, você lembra que eu acabei de falar, quando eu falei ali do S nos verbos por e querer, né? Então o quiser aqui é com S e não com Z. E na opção E, adivinhar é com I, né? Tá faltando o I aí de adivinhar. E êxito, esse êxito aqui é com E e X e sem o H. Êxito, ok? Tranquilo? Então, a resposta correta da alternativa que não há erro de grafia é a opção C. Ele não é uma exceção, também é muito ambicioso. Tranquilo? Aí eu trouxe uma do técnico judiciário do Tribunal Regional Eleitoral, NCE. Pesquisa vocábulo gravado com S, como se pode ver no texto. O item que há um vocábulo erradamente grafado com essa letra é paralisia, análise, atraso, opção B. Gasoso, baronesa, arrasar, opção C. Besouro, adeusinho, bis, opção D. Brasão, freguês, guloseima, opção E. Marquês, pesadelo, anõezinhos. Então, qual é a opção que tem um item grafado erradamente? Nós vimos essa regra nas temáticas de S e Z, ok? Então, se você marcou a opção E, está certa, né? O vocábulo errado aí é anõezinhos, que deveria estar sendo grafado com S, desculpa, com Z, não com S. Tranquilo? Já que a palavra termina em anão, com uma vogal. Então, se termina com uma vogal, tem que se colocar a consoante de apoio, mais com a consoante de ligação, mais o sufixo inho, ok? Então, seria anãozinho, melhor, anõezinhos ali, né? E na prática fica como? A última é do TRE de Minas Gerais. Por diversas vezes, eu prossegui as investigações. Acho que dá para falar, vamos lá. Por diversas vezes, hesitou em prosseguir as investigações. Só conseguiu amenizar a situação com a colaboração de seus assessores. As lacunas do período dado ficam corretamente preenchidas, respectivamente, por: opção A, hesitou, amenizar, esse hesitou com H e S, amenizar com o Z. B, hesitou, amenizar, ou hesitou com H e S, e amenizar com S. Opção C, hesitou com H e Z, e amenizar com Z. Hesitou com E e X, e amenizar com Z. E hesitou com E e X e amenizar com S. Então, qual é a resposta? A, B, C, D ou E? Então, se você respondeu A, acertou. Hesitou com H e S e é amenizar com Z. Isso mesmo. E a dica do dia, né, que eu não poderia deixar passar, e nada melhor do que trazer uma aí. Desculpa molhar a garganta. Nada melhor do que trazer uma que se encaixa muito bem no que nós estamos discutindo hoje, né? É S ou Z? Então, vamos ver.
Maisena, né? A maisena, ela causa uma certa confusão. Assim como a palavra nylon, a palavra maisena com Z é apenas o nome de uma marca, enquanto a forma correta de se escrever é maisena com S, ok? Foi um prazer estar com vocês novamente. Até um próximo encontro.